eletiva da carótida. Eu acho que alguém tem que clicar, esse é um vídeo. Nós todos sabemos de que a doença é multissistêmica. Nós temos doença, infelizmente, eu acho que está meio maluco esse vídeo aí, doença coronária, doença cerebrovascular e doença arterial periférica, na verdade, são manifestações de uma mesma enfermidade. Existe uma inter-relação muito importante entre esses diferentes territórios, isso é conhecido há muitos anos, né? Nós vemos aqui que doença dos troncos supraórticos, em cerca de 35% a 40% dos casos, nós temos também doença coronariana. Nós sabemos muito bem, como mostrou o Dr. Fernandes e Fernandes aqui, que 3 a 8% dos doentes com doença coronária têm doença também nos troncos supraórticos e assim por diante. Desta forma, então, nós chegamos aqui ao resultado final de tudo isso, que é que a aterotrombose é a principal causa de morte na humanidade atualmente. A cerca de 1/3 dos pacientes que falecem no mundo falecem em consequência de aterotrombose e suas mais variadas manifestações. No Brasil, esse é uma causa de mortalidade muito importante. Nós temos no nosso país cerca de 250 mil derrames por ano, e todos nós sabemos que a mortalidade disso é de cerca de 1/3, e aproximadamente 1/3 nunca conseguem recuperar as suas funções vitais adequadas, de forma que a prevenção é realmente uma necessidade. A aterosclerose, então, é uma doença sistêmica que comumente afeta múltiplos territórios no mesmo paciente. Nós sabemos também que um grande número de casos derrames ocorrem sem nenhum aviso prévio. Cerca de 1/4 a 1/3 desses pacientes têm etiologia nas artérias carótidas, de forma que é reconhecido de que a estenose carotídea é uma causa frequente de déficit neurológico e morte. E apesar de todo o conhecimento médico acumulado, e hoje isso aqui ficou muito bem demonstrado, o tratamento dessa situação permanece altamente controverso. Eu gostaria de trazer aqui um caso emblemático. Trata-se de um paciente que nós tratamos há 2 anos, que foi avaliado por nós com sintomatologia neurológica correspondente a uma estenose carotídea importante da carótida esquerda. Nós indicamos a endarterectomia a esse paciente, ele negou-se a ser operado, e na história médica prévia ele tinha doença renal com insuficiência renal não dialítica, aliás, e havia sido submetido a uma revascularização coronariana. No dia 17 de outubro daquele ano de 2008, ele teve uma dor precordial típica, foi submetido a uma cinecoronariografia que mostrou doença triarterial sem possibilidade de tratamento endovascular, e nessa mesma ocasião foi realizada uma angiografia da carótida que mostrou uma lesão bastante grave da artéria carótida interna, e assim que ele foi admitido na unidade coronária, ele recebeu aspirina oral e heparina. 2 dias depois, ele apresentou um pequeno sangramento intestinal. Foi realizada uma endoscopia digestiva alta que foi normal. Nós propusemos mais uma vez realizar a cirurgia coronariana, mas tanto o médico do paciente como o próprio paciente não aceitaram, e o médico dele solicitou uma colonoscopia. Então, esse paciente foi submetido a um preparo com manitol para realizar esta colonoscopia, e na manhã seguinte ele apresentou afasia e hemiplegia direita, com manutenção da consciência normal durante o procedimento de hemodiálise. Ou seja, estava desidratado, ainda sofreu certamente alterações hemodinâmicas durante a diálise, e aqui nós seguimos a conduta que foi preconizada pelo Dr. Silasen. Imediatamente, então, conseguimos convencer todos de que era necessário, levamos ele imediatamente à realização de um duplex scan na beira do leito, foi detectada a oclusão da artéria carótida interna, mantivemos a heparinização que ele estava tomando durante a diálise e realizamos uma endarterectomia carotídea de urgência. O que nós encontramos foi uma placa aterosclerótica com manifestações típicas que se encontra nos pacientes sintomáticos. Esse paciente acordou na sala de operação sem nenhum déficit neurológico no final do procedimento. Nós sabemos que as etiologias teoricamente possíveis dos eventos intraoperatórios são a hipoperfusão, os eventos tromboembólicos e alterações mais raras de natureza etiológica.
nós temos também vários dados de literatura muito importantes mostrando a situação exatamente desse tipo de procedimentos, de uma forma geral, na gênese de eventos neurológicos. Na cirurgia geral, de uma forma global, o risco de derrame dos pacientes é somente de 0,2%. Se nós analisarmos os pacientes que têm sopro carotídeo no pré-operatório, esse risco sobe para 0,5%. Se nós separarmos os pacientes que foram submetidos a todos os tipos de cirurgia que já tiveram um derrame prévio, nós teremos 2,9%. O risco aumenta mais nos pacientes que serão submetidos à cirurgia geral, mas que tiveram estenoses carotídeas na vigência de sintomas, que era o nosso caso específico desse paciente emblemático, 3,6%, e ainda é pior nos pacientes que têm sintomas no território vetro-basilar. Existe, então, um risco muito baixo de ocorrer um acidente vascular cerebral em todas as operações, em geral, de menos de 2%. Mas há grupos em que esse risco é acima de 3%. E quais são esses pacientes? São os pacientes que tiveram previamente as isquemias cerebrais transitórias ou derrame, aqueles portadores de arritmia cardíaca, aqueles que têm doença arterial obstrutiva periférica e também os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica. O risco, entretanto, pode ser maior, inclusive, do que 10% nos pacientes submetidos à revascularização coronariana, como nós temos aqui em vários trabalhos publicados, estão listados embaixo, em que nós vemos que esse risco pode ser até de 13%, como também muito bem mostrou aqui o Dr. Fernandes e Fernandes na sua apresentação de hoje. É muito importante que nós saibamos que a correlação entre a doença coronária e carotídea é uma coisa conhecida e evidente. A prevalência dessa associação varia entre 9% e 28% na literatura, mas nós sabemos também, como também foi demonstrado hoje aqui, que somente a metade dos derrames que ocorrem durante a cirurgia tem etiologia carotídea. Então, essa conduta hoje foi muito bem aqui estabelecida já pelo Dr. Fernandes e Fernandes, eu vou perder tempo nesse slide, né? Nós temos uma conduta absolutamente parecida com aquele proposto. Nós fizemos uma avaliação no nosso material em pacientes tanto com doença aneurismática de aorta abdominal como em doença obstrutiva do território aortilíaco e observamos que um grande número desses pacientes tem estenose carotídea superior a 70% e que desses um número significativo tinha tido também manifestações neurológicas prévias. Pacientes com doença arterial obstrutiva têm a maior prevalência de doença carotídea simultânea, são pacientes em que essa patologia tem que ser obrigatoriamente investigada e tem uma nítida correlação com o estágio dessa enfermidade, ou seja, quanto mais grave a doença obstrutiva, maior a incidência de doença carotídea e também existe uma correlação direta com a idade dos pacientes envolvidos, sendo que 41% dos pacientes com mais de 80 anos apresentavam doença obstrutiva carotídea. Então, os mais importantes marcadores da doença carotídea são a idade acima de 70 anos, a existência de um acidente vascular prévio, a presença de diabetes e um baixo índice de tornozelo-braço. Isso nos levou a algumas recomendações que vamos listar a seguir rapidamente. Então, pacientes que não têm sintomas nenhum de doença cerebrovascular e que têm indicação de uma operação de qualquer tipo, na verdade, não precisam de nenhuma revascularização carotídea, porque 0,2% é uma taxa que nenhum cirurgião consegue atingir com os seus procedimentos, seja ele endovascular, seja ele cirúrgico. A segunda recomendação é que a etiologia dos distúrbios cerebrovasculares tem que ser investigado em todos os pacientes e um exame clínico dedicado, associado com os métodos não invasivos, deve ser a regra. E, de uma forma geral, o ecodoppler da carótida é o método mais custo-efetivo para avaliar esses casos. A terceira recomendação: pacientes com estenose carotídea devem ser tratados sintomáticas, devem ser tratados antes de qualquer procedimento cirúrgico, seja ele vascular ou cardíaco ou cirurgia geral de maior porte. Todos os pacientes
que tenham doença coronária associada importante e doença carotídea por mais de 70%, provavelmente, se eles têm sintomas, eles deverão ser submetidos ao tratamento da carótida primeiro. E depois de um derrame, os tratamentos operatórios não devem ser realizados, de preferência no intervalo de até 4 semanas, sempre que possível, para que haja estabilização do quadro neurológico, como também já foi demonstrado hoje anteriormente. Conclusão, então, a aterosclerose é uma doença sistêmica, o aumento da expectativa de vida da humanidade aumenta a incidência da arteriotrombose, a estenose carotídea ocorre simultaneamente com outras patologias, é um fator de risco e um marcador de doença aterosclerótica importante, e os conhecimentos médicos atuais e os vários métodos de diagnóstico que nós dispomos permitem um diagnóstico muito preciso, e o objetivo de todas as intervenções na carótida, na verdade, é uma intervenção preventiva para evitar a ocorrência de uma insuficiência vascular cerebral, e os métodos atuais de prevenção de derrame são eficientes e, eu diria, também custo-efetivos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arno. Vamos ouvir, então, o comentário de Carlos Clementino Peixoto. Bom dia a todos. Muito obrigado à comissão organizadora, o gentil convite a comentar uma palestra de uma pessoa tão brilhante, né, que tem o respeito de todos nós aqui, não só no Brasil, mas no mundo afora. E como o doutor Arno falou, mostrou muito bem a importância da doença carotídea de uma maneira geral. Então, conforme vimos ali no slide, aproximadamente 250 mil AVCs no Brasil por ano, isso falando em números brasileiros, né? E aproximadamente 30% desses casos de etiologia carotídea. Então, é um problema epidemiológico muito importante. E outra coisa que eu achei muito importante na palestra dele foi, talvez apimentando um pouco mais essa controvérsia sobre tratamento ou não da doença carotídea, a importância da doença carotídea, do tratamento da doença carotídea. No caso, ele mostrou um slide que acredito que a maioria dos colegas aqui já tenha tido a oportunidade de presenciar esse tipo de situação. Um paciente com uma doença carotídea, com uma lesão grave na carótida, que por algum motivo não é operado e evolui para um AVC. Felizmente, no caso do Dr. Arno, ele pôde intervir rapidamente e reverter o caso. Então, eu acho que a principal contribuição da palestra do Dr. Arno está justamente aí. Nós temos o pensamento de que nós devemos intervir na doença carotídea de uma maneira mais agressiva, não somente com medicamento, porque a própria placa ela está demonstrado e várias vezes da possibilidade da sua embolização. Uma outra comentário que eu faço vamos fazer um retrospecto pessoal. Qual das pessoas aqui presentes com uma estenose carotídea grave, que provavelmente vai caminhar para a oclusão, a gente sabe que muitas vezes essa oclusão ela é totalmente assintomática, o paciente nem às vezes nem percebe que ocluiu a carótida, mas qual de nós aqui preferiria ter uma carótida ocluída ou a possibilidade de tratá-la de um ponto de vista cirúrgico, né? Quer com angioplastia ou quer com endarterectomia? Eu acredito que a maioria das pessoas preferia tratar, mesmo porque a incidência de complicações é baixa, tanto no método como em outro. Apenas fazendo um outro comentário a respeito da angioplastia, que parece que hoje em dia a angioplastia virou o vilão da história. Antes era a andarterectomia que era o vilão, agora é a angioplastia. Quer dizer, é uma coisa que temos que pensar. Mas, de qualquer forma, nós temos que ver que há pacientes, né, que têm elevado risco cirúrgico,
para a cirurgia de carótida, e que a angioplastia, nesse caso, ela atua muito bem por ser um procedimento menos invasivo. Então, de qualquer maneira, gostaria de parabenizar o Dr. Arno e, principalmente, fazer esse lembrete, né, de que o tratamento agressivo da doença carotídea me parece, às vezes, mais prudente. Tá? Obrigado. Vai falar alguma coisa? Obrigado, doutor Young. Vamos